acontecendo no nosso país hoje. A dificuldade da respiração do brasileiro nos traz um alerta importante do que está acontecendo no Brasil, né? Hoje, São Paulo tem a pior qualidade do ar pelo terceiro dia consecutivo entre as grandes cidades do mundo. Mais uma vez, é o terceiro dia que o Brasil, e a cidade de São Paulo principalmente, aparece nesse ranking das 120 cidades monitoradas por um site suíço, que é o iCare, e que mostra a capital paulista com o pior ar do mundo, pior qualidade do ar do mundo. Algo muito grave, muitos paulistanos revelando neste momento a dificuldade de respirar, dor de cabeça, boca seca, uma situação que deixa todo mundo apavorado. O que está acontecendo no nosso país? Ontem, o ex-ministro da Justiça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, trazendo aí determinações, inclusive, para controlar esses incêndios e queimadas do nosso país, usou um termo que está todo mundo se questionando o que significa. Estamos vivendo uma pandemia de incêndios. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino ontem. Nós não podemos normalizar o absurdo. Nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os três poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada. Estamos vivendo a pandemia dos incêndios florestais, 60% do território afetado e sentindo os efeitos dessas queimadas. A gente está aguardando, ela deve se conectar em instantes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que gentilmente aceitou o convite, né? O Thales nos ajudou aí nessa entrevista, para a gente conseguir colocar a ministra do Meio Ambiente ao vivo aqui no nosso All News, para que ela possa responder aos brasileiros sobre o que está acontecendo no nosso país. Enquanto ela não chega, a gente já está aguardando, queria ouvi-los a respeito disso, né? Essa fala de Flávio Dino, o que significa essa fala do Flávio Dino, ele que determinou ontem, inclusive, que chamem, né, os bombeiros. Ele ressaltou que a situação é muito grave, não dá para normalizar o absurdo, e determinou que o governo federal convoque mais bombeiros, mais militares, homens da Força Nacional, para auxiliar nesse combate imediato aos incêndios da Amazônia e do Pantanal. Queria te ouvir, Josias, sobre essa fala muito forte de Flávio Dino ontem no Supremo. Em certa medida, Fabiola, esta fala do ministro Flávio Dino e as providências que ele vem adotando, a ordem dele para que seja reforçado o plantel de bombeiros que combatem incêndios no Brasil, não foi a primeira providência, né? Ele já tinha determinado lá atrás, deu um prazo até que presumo que já tenha vencido ou que esteja próximo de vencer, deu 15 dias para que o governo mobilizasse todo o contingente necessário para combater queimadas na Amazônia e no Pantanal. E ele fala de Amazônia e Pantanal porque a ação que ele conduz, uma ação que ele herdou quando chegou ao Supremo, trata desses dois biomas, né? O problema hoje, como ele próprio realçou na sua fala, é muito maior do que isso, está afetando 60% do território nacional. Em certa medida, as posições do ministro Flávio Dino, que até anteontem era ministro da Justiça do governo Lula, elas representam um certo constrangimento, né? Porque, claramente, o compromisso ambiental, que é inegável, do governo Lula, não está sendo traduzido em ações concretas, ou pelo menos em ações que correspondam à expectativa, que resultem numa redução do problema. Há uma redução do desmatamento, mas a própria ministra Marina Silva, com quem devemos falar dentro em pouco, ela diz que a coisa está mudando, né? Antes, o desmatamento se dava pelo corte das árvores, agora se dá pelo incêndio. Então, o incêndio precede a eliminação da floresta, né? Então, nós estamos enfrentando um problema que é real. Aí vem o presidente
numa visita ali à região amazônica, e diz que vai criar a autoridade ambiental. Ora, isso é algo que se discute desde a fase de transição, é um compromisso que o Lula assumiu lá atrás na campanha eleitoral, né? Discutiu-se na campanha, houve um detalhamento durante a fase de transição, aí vem o Lula agora, a essa altura, com o país em chamas, falar em autoridade ambiental, e esse constrangimento já tinha se verificado, Fabiola, quando houve o dilúvio lá no. Agora estamos falando de incêndio, houve o dilúvio no Rio Grande do Sul. Em maio, quando teve no Rio Grande do Sul, o Lula falou lá também, no lançamento que ele previa de um plano nacional de enfrentamento aos problemas climáticos. Isso em maio agora, né? E nada de plano, e nada de autoridade climática. E hoje, lá quando ele esteve no Rio Grande do Sul, anunciando providências, aliás, muito celebradas, porque o Lula teve com o governador do Rio Grande do Sul um comportamento muito republicano, né? Socorrendo prontamente as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E naquela ocasião, quando ele foi lá desembrulhar um pacote de providências, ele esculhambou o Bolsonaro, né? Disse que o que o Brasil enfrenta hoje é resultado de um negacionismo do seu antecessor. Ele não se deu conta ainda de que o Bolsonaro virou um bode expiatório com prazo de validade já vencido. O Lula tomou posse no início de 2023, já está no seu mais próximo do final do segundo ano do seu terceiro mandato, né? Então chegou a hora de mostrar resultados. Não dá mais para falar, atribuir o problema ao Bolsonaro. É evidente que o Bolsonaro tem a sua parcela de culpa, é evidente que ninguém desconhece que o Bolsonaro é corresponsável por esse flagelo climático, que não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, mas no Brasil enfrentou esse negacionismo do Bolsonaro durante 4 anos. Bolsonaro era um aliado do criminoso ambiental e não dos programas públicos de proteção do meio ambiente. Isso sabemos todos, mas chegou a hora de apresentar um pouco mais de resultados, Fabiola. A Então, eles. o governo está devendo esses resultados, né? Então, por isso é que eu digo, acho que esse comportamento do ministro Flávio Dino, e não poderia ser diferente, né? O que ele vem fazendo, em última análise, representa um certo constrangimento, né? Que é uma pessoa que veio do governo, hoje está no Supremo Tribunal Federal, está como que a dizer: olha, vamos nos mobilizar, porque o que estamos fazendo não é suficiente diante da magnitude do problema. Nós já estamos em contato neste momento com a ministra do Meio Ambiente.